Olá, que bom que você está aqui novamente para a gente conversar sobre ferramentas, sobre conhecimentos que vão te ajudar a ir para o próximo nível, a ser uma pessoa que continue avançando na direção dos seus sonhos. E durante essa semana, você sabe, nós estamos conversando, nós estamos apresentando a semana do OBA. Lembra que nós estamos estudando o código OBA. Eu quero te dar meus parabéns porque você está acompanhando dia a dia. Nós já estamos hoje no quinto dia, né? Começamos domingo, segunda, terça, quarta, hoje quinta-feira. Nós já aprendemos vários códigos, já aprendemos como aplicar o código OBA em várias situações da vida e aprendemos também sobre várias pessoas que, aplicando este código OBA na vida delas, elas transformaram grandes problemas na maior oportunidade da vida delas. Então, quero te dar meus parabéns porque você está levando a sério esse conhecimento, está aqui todos os dias. Então, nós vamos hoje avançar nesse conhecimento. Só deixa eu configurar um link para os nossos amigos do Abrace o Marajó, para que a gente faça uma corrente cada vez mais forte, mais ampla de pessoas que estão conectadas. Então, pelos meus testes aqui está tudo bem, então nós vamos começar. Eu quero só dizer para quem está chegando agora, talvez ainda não me conheça, eu sou o Denivaldo Luz, sou o fundador e diretor do projeto Desafio Marajó, que tem por objetivo promover ações humanitárias, educacionais e espirituais pelo arquipélago do Marajó, que fica no norte do Brasil. Inclusive, se você ainda não conhece, coloque como, uma das rotas pela qual você deve passar, conhecer, vivenciar é o arquipélago do Marajó. Quando você fizer isso, a sua vida nunca mais será a mesma. O Marajó tem características muito diferentes do restante do Brasil. É como se você estivesse em um outro país. A forma deles falarem, a forma de viver, de se alimentar, né, o transporte, o modo de convivência, de moradia é totalmente diferente. Você sempre vai sair melhor depois de passar um tempo pelo Marajó. E nós já estamos com esse projeto há cerca de 5 anos. Temos muita coisa para compartilhar com você sobre o Marajó e nós vamos fazer isso nos próximos dias. Nessa semana, nós vamos nos concentrar no código OBA. O que é o código OBA? Código OBA é você desenvolver uma habilidade para ver a maior oportunidade da sua vida nos problemas, nos desafios que surgem para você. Inclusive, eu quero pedir que você, assim que terminar essa apresentação, se inscreva, vá lá no YouTube e procure o canal Desafio Marajó. Se inscreva, ative o sininho, né, de informação, que é para você acompanhar todas as novidades que nós vamos postar nos próximos dias. Inclusive, lá você tem muita informação sobre o que já foi feito nos últimos 5 anos através do projeto Desafio Marajó pelo arquipélago do Marajó. Então vamos lá. No assunto de hoje, nós vamos responder a uma pergunta. Mas será que você está velho demais para fazer isto? O que eu quero conversar com você? Muita gente chega comigo com essa conversa. Sabe, se eu fosse mais novo, eu faria o que você está fazendo. Ou se eu fosse mais novo, eu faria aquilo que eu pensava em fazer quando era mais novo. Então as pessoas acreditam que são velhas demais para fazer certas coisas. Então eu vou explicar para você que você não é velho demais para fazer, para aplicar, para aprender e praticar o código OBA. O que eu quero dizer para você é o seguinte:
Nunca você é velho demais para ir atrás dos seus sonhos, para fazer aquilo que Deus está colocando no seu coração. Você não é velho demais para fazer aquilo que ninguém quer fazer, mas que precisa ser feito. Você nunca é velho demais para, sabe, ninguém quer fazer e você gritar, oba, não, é agora. Se você fizer uma pesquisa rapidamente pela internet, você vai ver centenas de exemplos de pessoas que conquistaram os seus sonhos, sabe, que entraram para a lista dos grandes homens e grandes mulheres da história, depois de 60, 70, 80, 90 anos, algumas com 100 anos. Está claro isso? Então você precisa, nesta manhã, quebrar esse paradigma, essa ideia de que eu sou velho demais para fazer isso. Não. O tempo exato é agora. Eu quero compartilhar com você a história de um homem que você poderia considerar velho demais, as pessoas na sua época poderiam considerá-lo velho demais, mas ele tomou a decisão de fazer algo que precisava ser feito, mas que ninguém queria fazer, e sem conhecer nada de engenharia naval, ele construiu o navio mais famoso da história. Eu estou falando para você de Noé. Se você, inclusive, quiser conhecer melhor a história dele, leia no primeiro livro da Bíblia, a partir do capítulo 6, você vai encontrar a história de Noé. Mas você já deve conhecer um pouco da história. Deus tinha um plano para a humanidade, para restaurar a humanidade, e precisava de alguém que fizesse duas coisas. Primeiro, que avisasse a humanidade sobre esse plano de Deus para salvar a humanidade. E segundo, que essa pessoa estivesse disposta a fazer algo que ninguém jamais tinha feito e que ninguém queria fazer e que ninguém acreditava que fosse necessário fazer. Ele precisava fazer o barco, a famosa Arca de Noé. E quando Noé recebeu essa missão, ele já tinha quase 500 anos. Exatamente. O que acontece? Uma pessoa com 500 anos, com filho, com família, estabelecido na vida, mesmo para os padrões antes do dilúvio, isso era um desafio imenso. Sabe, você vai ver também na história da Bíblia um outro homem que foi chamado já com uma idade avançada, chamado Abraão. Abraão era rico, estabelecido, e foi chamado para iniciar a construção de uma nação que Deus chamaria como sua nação, como seu povo. E essas pessoas tomaram a decisão de fazer, poxa, ninguém quer fazer? Oba! E elas foram e fizeram. Sabe, mesmo sem ter determinada experiência, elas começaram a fazer com coração, com entusiasmo, sabe, com interesse aquilo que era para ser feito. Porque muitas vezes você não sabe tudo o que precisa saber quando começa. Mas se você coloca o coração, a determinação, a coragem, a vontade, sabe o que vai acontecer? Você vai fazer uma das obras mais maravilhosas da sua vida. Você vai morrer e as pessoas ficarão falando de você, falarão das suas obras, serão beneficiadas por várias gerações por aquilo que você decidiu fazer, que precisava ser feito, mas que ninguém queria fazer. E um detalhe muito, muito importante que eu acho na história de Noé é que muitas vezes a gente vê pessoas que têm 20 anos, mas parece que tem 80. Sabe, o espírito dessas pessoas, o entusiasmo dessas pessoas é como de alguém que já quase morreu. Por outro lado, tem pessoas que têm 80 anos, mas têm o espírito entusiasta de alguém de 20. Está claro? Então, o que determina se você é velho ou não, não é a sua idade.
são os seus sonhos, é o seu entusiasmo, é a sua disposição. Então, é isso que eu quero que você grave hoje na sua mente. Você não está velho demais para colocar em prática o código OBA. Então, o que é que tem batido no seu coração há muito tempo, e você tem adiado? O que é que você está vendo ao redor que precisa ser feito, mas que ninguém quer fazer? Então é a hora de você entrar em ação. Você vai gritar oba e partir para a ação. E vai fazendo, mesmo que você não saiba tudo. Comece, vá fazendo, vá buscando ajuda. Fale conosco, o que pudermos, vamos te ajudar. E quando você menos imaginar, aquilo que parecia impossível vai ser totalmente realizado. Está claro? E olha que interessante. Quando Noé tomou a decisão de fazer o que precisava ser feito, que era a arca para salvar o que ia fazer, ele teve que tomar uma decisão muito importante. Ele precisou entender que quando ele tomasse aquele rumo, aquela direção, ele estaria abrindo mão também de muitas coisas que não fazia mais sentido. Ele estava focando no futuro e não no passado. Sabe, o que eu tenho visto em muitas pessoas depois de uma certa idade? Inclusive tem um autor que diz assim, você quer saber se você é velho, não importa a idade que você tem, preste atenção no que você conversa mais sobre o seu passado ou você conversa mais sobre o seu futuro. Você conversa mais sobre o que não deu certo ou você conversa mais sobre os sonhos que você tem, as conquistas que você ainda quer fazer. É isso que você precisa entender. Então, a minha mensagem para você hoje é: pegue o código OBA, que é fazer aquilo que ninguém quer fazer, mas que precisa ser feito, e parta para cima. Não importa que idade você tem e não importa quanto tempo isso já demorou. Aprenda com Noé. Mesmo que você não seja especialista, mas se você tem o amor, o desejo de fazer, comece a fazer, vá aprendendo, faça com amor e depois a sua obra será uma obra que ficará para a eternidade. Tem uma frase muito antiga que eu não sei quem falou, que diz assim: quando reclamarem que você faz obra de amador, que você é um amador para fazer determinadas coisas, então você diz o seguinte, a frase diz assim que Noé era amador e fez a arca. Os especialistas e os maiores engenheiros fizeram o Titanic. Qual deles navegou e chegou ao porto e qual deles saiu do porto, mas afundou no meio da viagem? Está claro? Então, que Deus te abençoe. Tenha um dia maravilhoso. Se inscreva no nosso canal no YouTube, Desafio Marajó, e também curta a nossa página Desafio Marajó no Facebook. É só procurar, curte lá, porque nós vamos trabalhar muita coisa importante nos próximos dias. Inclusive, amanhã, nós vamos falar de um homem que, ao aplicar o código OBA, ele nunca morreu. Era um rei, o seu trono, o seu reinado nunca vai acabar. É uma das histórias mais impactantes que eu conheci sobre a aplicação do código OBA. Então amanhã a gente vê, sempre às 6h30. Então compartilha com todos os seus amigos, principalmente aqueles que ficam falando que são velhos demais para fazer alguma coisa nova, para fazer o que precisa ser feito. Compartilha com todo mundo e marca lá e fala assim, ó, meu amigo, minha amiga, assista isso aqui que você precisa ouvir, tá bom? Compartilha com todo mundo, porque nós vamos fazer com que mais pessoas comecem a aplicar na sua vida o código OBA e passem a ter uma experiência extraordinária. Vamos orar para pedir a bênção de Deus para esse dia, sobre minha vida, sobre você. Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer por esse momento que essas pessoas tão maravilhosas. Talvez algumas delas, antes de nos ouvir nesta manhã, haviam pensado em desistir de tudo, se achando que não tem mais lugar no teu plano. Eu quero, Senhor, te pedir que vá lá com elas, através do teu Espírito,
Abrace elas, aqueça o coração delas, abra os olhos delas e faça com que elas vejam que agora é o momento de começar. Não é o momento de abandonar, é o momento de ir com mais força ainda, com mais cada um dos sonhos delas. Resgata de novo aqueles sonhos que talvez estavam. Agora é o momento. Cuida de cada um.